Senhoras e senhores, conheçam o meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. A Lenda de Korra é a continuação de Avatar: A Lenda de Aang, porém é seguro afirmar que essa nova série, esse novo desenho, é completamente diferente do anterior. É óbvio que muita coisa se mantém porque é o mesmo universo, a mesma mitologia, mas eu me refiro à atmosfera, ao clima. É notável que a intenção dos criadores era distanciar o máximo possível as duas histórias, as duas obras, porque a gente sabe que comparação é inevitável, mas basta assistir o primeiro episódio, a primeira temporada, na verdade, que notamos que a Lenda de Korra tem sua própria identidade, embora em alguns momentos pareça um pouco perdida, pareça não saber se faz homenagem, se traz personagens antigos de volta para tentar manter alguns fãs, o público, ou se distancia completamente, se desassocia quase que completamente para poder trilhar seu próprio caminho. Na história, essa personagem, a Korra, é o próximo Avatar. A série se passa 70 anos depois dos eventos de Avatar: A Lenda de Aang, e como a gente sabe, só surge outro Avatar quando o anterior morre. Então tem poucas informações a respeito do Aang, como ele morreu, em quais circunstâncias e o motivo de ter morrido, entre aspas, jovem. Tem algumas explicações, mas fora do desenho. Nesse vídeo eu vou me referir apenas à série animada da Korra, e já aproveito para dizer que, referente aos antigos personagens, o Sokka, a Katara, o Aang, a Toph, o Zuko, todos eles têm uma breve aparição, mas nada muito marcante. E é curioso porque a primeira temporada, ela começa parecendo que não quer revelar muito sobre o passado, mas aos poucos, os criadores vão liberando alguns fanservices, alguns easter eggs, algumas referências. Tudo bem que o primeiro vilão, o Amon, ele tem uma ligação com o Aang, porque o pai dele foi um antigo vilão que a gente não viu, a gente só viu em flashback, na verdade, quando a Korra tá tentando se conectar com o mundo espiritual e consequentemente com os outros avatares, de imediato o Aang, mas mesmo assim você sente essa dúvida, digamos assim, dos criadores se eles colocavam mais dos outros personagens ou se permanecia com aquele núcleo, esse novo grupo de amigos como foco principal, o que é certo, afinal o desenho é da Korra e da sua equipe. A história do Aang, da Katara, do Sokka a gente já viu, existe todo um desenho animado sobre isso e mais conteúdos extras inclusive, mas particularmente falando, fica perceptível essa indecisão, mas é só na primeira temporada, porque nas próximas, principalmente a partir da segunda, você já nota que existe uma intenção muito maior de se distanciar completamente da Lenda de Aang. É óbvio que os criadores não rejeitam aquela obra, porque eles sabem que não só é importante, porque é a base, digamos assim, da Lenda de Korra, como todos os fãs têm um carinho enorme pelo Aang e pelaquela história. Porém é louvável o esforço dos criadores de tentarem se distanciar, mesmo sendo muito difícil, até porque muitos fãs da Lenda de Aang gostariam de ver mais referências ainda do Aang e de toda a sua equipe, mas se isso acontecesse, toda a série, todo o desenho perderia o propósito. A primeira temporada é muito interessante porque ela já estabelece isso, essa nova identidade, e a gente vê que a protagonista é completamente diferente do Aang. O Aang, quando ele sai do iceberg, ele é um garoto ainda, passaram-se 100 anos, mas pra ele é como se tivesse sido uma noite dormida. Então ele permanece ingênuo, ele não sabe o que tá acontecendo com o mundo, ele tem que meio que aprender sobre as culturas depois de 100 anos, porque obviamente tudo mudou, e até se relacionar com os outros também, porque ele tem um jeito próprio por ter vivido basicamente toda a sua vida com os monges, que tinham costumes e tradições diferentes. A cada cidade, a cada região que ele visita é um aprendizado novo, sem falar que ele só tinha uma dominação, enquanto que a Korra já começa a série com 3 dominações, faltando, não por acaso, o ar, justamente o elemento do Aang. E é legal porque enquanto o Aang não queria ser o Avatar, a Korra, ela abraçou esse manto, ela gosta de ser o Avatar desde que soube que esse título era dela. Inclusive a gente vê que a personagem é até um pouco arrogante e desumilde, chegando até a ser um pouco chato às vezes, mas faz sentido com a sua personalidade, não é algo gratuito. E pra ser honesto, ela vai evoluindo e se desenvolvendo à medida que as temporadas passam e ela adquire conhecimento e derrotas também. Então essa primeira temporada não só estabelece toda essa diferença entre os protagonistas, a Korra é muito mais impulsiva, energética, ela é lutadora, ela é física, mas ao mesmo tempo ela é bem errante, ela não tem, digamos, a eficiência do Aang. Parece que ela tá sempre tão empolgada pra lutar ou pra resolver as coisas por ser um Avatar que ela não consegue fazer as coisas direito. O Aang, ele não queria lutar, ele era um pacifista devido a toda a sua origem, natureza, enfim. Mas mesmo assim ele conseguia se safar das situações até com certa facilidade, porque ele tinha essa parcimônia, ele tinha paciência, ele tinha uma tranquilidade em seu ser. A Korra não, ela é o tempo todo ligada no 220, dificilmente aceita ser contrariada, também tem dificuldade em aceitar ordens. Tudo bem que isso é bem parecido com o Aang também, mas a Korra é o tipo de pessoa que, se ela não concorda, ela não aceita, e isso acaba dificultando um pouco a relação dela com os espectadores, porque é um pouco difícil se relacionar com uma personagem que entra em conflito com
coisas que são estabelecidas naquele mundo. A Cidade República, que é uma espécie de epicentro do mundo moderno de Avatar, abriga todo o cenário tecnológico até inimaginável desse microcosmo. E lá, ele já tem suas regras, suas normas, e tem coisas que a Korra não compactua, não aceita, às vezes até com razão, porque existe corrupção nessa cidade. O Aang não conseguiu limpar a maldade do mundo, obviamente, existem conflitos do mesmo jeito, passaram-se muito tempo também depois do seu falecimento, e a Korra tá começando, digamos assim, a sua carreira de Avatar, por mais que ela já seja talentosa e até prodigiosa mesmo, ainda que tenha dificuldades de dominar o ar. De qualquer forma, a primeira temporada também é interessante por estabelecer esse mundo novo, sabe? A lenda de Aang é completamente rústico, digamos assim, é tradicional, e a lenda de Korra é tudo muito moderno, é até estranho. Já no primeiro episódio a gente vê como tudo é avançado, já existe comércio, tudo bem que é uma tecnologia a vapor, é bem primordial mesmo, é basicamente uma revolução industrial, o começo dessa revolução industrial, mas mesmo assim você percebe o quão diferente já está. E não é pra menos, já se passaram 70 anos e se a gente for comparar com a nossa própria história, não tem por que questionar esse avanço, entre aspas, em pouco tempo. Só que, como eu disse anteriormente, a cidade ela não é tão perfeita quanto parece. À primeira vista, pelo menos de aparência, ela parece maravilhosa. Você imagina que pelo Zuko, pelo Aang, por toda a equipe terem ajudado a construir aquela cidade, a Toph também, tudo seria mil maravilhas, mas não é bem assim. A cidade tem seus problemas e a Korra vai pra lá justamente para aprender, para treinar com o filho do Aang, o Tenzin, mas também para proteger aquele local e tentar fazer o que está a seu alcance, por mais que em muitas ocasiões ela acabe piorando tudo. A primeira temporada também estabelece um tipo de esporte que usa a dominação como base, e esse é mais um avanço muito interessante porque é um exercício de criatividade, é uma forma de imaginar como seria a sociedade caso existissem esse tipo de talento, essas dobras, essas dominações. E de fato, existiriam esportes. Tudo bem que parece ser bem o comecinho ali, tanto que é um esporte só, pelo menos profissional, podem ter outros. Na verdade tem outros, a gente até vê, só que mais pra frente nas temporadas, mas eu acredito que o livro 1, o Ar, estabelece logo essa modalidade para não só evidenciar o quão moderno é esse mundo, mas para mostrar que existem conceitos novos e existem mudanças, algumas diferenças também em relação ao que a gente aprendeu no passado. E eu já me adianto que isso não tem nada de errado, porque como as coisas evoluem, como as coisas avançam, descobrem-se novos métodos de dominação, subdobras, o que parecia impossível antes se torna fácil no presente. É legal todo esse avanço, essa preocupação em mostrar algo novo, porque de novo, a lenda de Aang já passou, na verdade já existe um desenho totalmente próprio pro personagem, e não digo só em relação a ele, mas todo aquele mundo que a gente conhece na lenda de Aang. Particularmente eu gosto bastante daquele cenário mais tradicional, até familiar mesmo, com as cabanas, as aldeias, mas é natural que as coisas evoluam, e pelo menos em A Lenda de Korra, não é como se ficassem distoantes ou completamente divergentes. Você percebe que é um mundo de Avatar ali, o mesmo mundo que a gente acompanhou na série anterior, só que evoluída. E o vilão dessa temporada, particularmente falando, é o meu favorito. Amon é um líder de um movimento igualitário, que demonstra uma habilidade que até então se achava ser exclusiva do Avatar, que é justamente o que a gente vê no finalzinho da Lenda de Aang. O Aang ele estava angustiado porque não queria matar o Senhor do Fogo, inclusive todos os avatares anteriores diziam que ele tinha que fazer o necessário, e no momento decisivo ele descobriu que tinha sim uma alternativa, e é justamente essa, retirar a dominação dele. O Amon, ele tem essa habilidade, e eu confesso que fiquei um pouco com o pé atrás com isso, porque já parecia ser uma deturpação de tudo que tinha sido estabelecido em A Lenda de Aang, mas como até me antecipei antes, faz sentido se a gente relacionar com elementos e conceitos que também já tinham sido estabelecidos anteriormente. Embora essa habilidade do Amon não seja totalmente explicada, não é dita com todas as palavras, é fácil presumir que tem associação com a dobra de sangue. E faz um certo sentido porque, por mais que parecesse que as dominações fossem algo completamente espiritual, sobrenatural, místico, na verdade elas também têm embasamento na genética, na biologia, no físico da pessoa. Não é algo que vem de um outro mundo. No microcosmo de Avatar, as pessoas já nascem predispostas por causa do corpo também, então faz sentido existir um ser humano que consegue retirar as dobras de outros indivíduos. E como eu falei, o Amon é o vilão que eu mais gosto, principalmente porque ele tem presença, ele realmente dá medo, ele transpassa esse senso de urgência. Parece que a Korra não tem como vencê-lo de forma alguma. E já é chocante, digamos assim, porque a gente começa a série vendo que a Korra é prodígio, ela tem muito talento, ela sabe lutar, ela já domina 3 dobras, só falta o ar, que ela tem um problema, além de também ter um problema com o mundo espiritual, mas enfim, ela é poderosa. Mas mesmo assim, o Amon parece imbatível, não só pelas suas habilidades mesmo, além dessa especial, mas porque ele tem seguidores, ele consegue alcançar as massas, ele consegue mexer com as pessoas, ou seja, ele tem influência, o que pode ser mais perigoso ainda do que sua habilidade de retirar dobras, porque ele pode dobrar as massas. E é isso que a gente vê, inclusive, as pessoas ficando contra o Avatar. Se em A Lenda de Aang as pessoas ficavam felizes e surpresas porque o Avatar ainda existia,
porque ele estava presente aqui em A Lenda de Korra, a gente vê que o Avatar tá deixando de ser tão necessário e tão preciso. Afinal, a tecnologia tá avançando tanto que em breve as pessoas poderão ter dobras, mas por meio justamente da modernidade. Mas não só isso, o Amon também consegue fazer a cabeça das pessoas dizendo que o Avatar traz mais problemas do que soluções, que o Avatar dá preferência aos dominadores, esquecendo e negligenciando os não dominadores. Então ele não é um vilão só imponente por causa do seu poder, que até então, novamente, era restrito ao Avatar, mas porque ele tem influência. E isso é poder de verdade. O final da temporada não é decepcionante, mas frustra um pouco, porque a Korra, ela perde suas dominações. Você pensa que ela vai ter uma jornada, nem que seja um mini arco de redenção própria, de autoaceitação, seja o que for, para poder ser mais humilde, entender que ela tem ainda o que aprender, ela precisa ser paciente, ela não vai resolver as coisas da noite pro dia, mas é justamente isso que acontece nos momentos finais. Não dá nem tempo dela sofrer esse baque por completo, e quase que como um deus ex machina, o Aang surge para poder fazer o inverso do que ele fez com o Senhor do Fogo em sua série. Ele devolve as dominações, na verdade a capacidade dela dobrar os elementos. Não é exatamente um deus ex machina, porque é dito que é uma espécie de dobra de energia, mas o ponto é que seria muito interessante ver a Korra tendo só o domínio do ar, por exemplo, porque no processo, quando ela perdeu as suas 3 dobras que ela já tinha boa familiaridade, ela liberou involuntariamente a dobra de ar. Então, pelo menos pessoalmente falando, seria interessante ver todo esse crescimento da personagem, explorando um lado que ela até então não conhecia, até porque ela também tinha dificuldade de se conectar com o mundo espiritual e conseguiu entrar em contato com o Aang. Então eu acredito que seria muito interessante vê-la, nem que fosse 2, 3 episódios, sofrendo, tendo essa angústia para poder dar valor ao que ela tinha, para entender o que ela perdeu, porque ao mesmo tempo que ela é impulsiva, ela é autoastral também, porque ela gosta daquilo, parece que ela não dá muito valor no sentido de achar que é invencível, que é imbatível e não precisa se preocupar com nada. Então seria interessante ela ter esse choque para poder valorizar mais ainda seu título, que não é algo necessariamente de prestígio, na verdade de se vangloriar, porque é um dever, sabe? É uma responsabilidade, e responsabilidades tendem a ser chatas também. E parece que ela só quer se divertir ou as partes boas de ser Avatar, tipo ser reconhecida, bajulada, etc. De qualquer forma, a primeira temporada é a minha favorita, acredito que é a que melhor desenvolve os personagens, principalmente a Korra, que nas outras fica meio apagada, ela meio que se torna coadjuvante da própria história. Os coadjuvantes ganham mais espaço, inclusive com arcos totalmente desnecessários e até enfadonhos, e nessa primeira temporada também temos o Amon, que, como eu falei, é meu vilão favorito. Acredito que as motivações dele também são muito bem postadas, a maneira como ele age, como ele fala, como ele se comporta, realmente dá um medo, parece que ele pode ganhar de verdade. Você sabe que não vai, afinal, é a história da Korra, temos a protagonista, a heroína, tem 4 temporadas, mas mesmo assim, você compra todo aquele discurso dele porque é convincente. E é difícil, às vezes, ficar do lado da Korra, porque ela toma decisões estúpidas, se preocupa com coisas banais que não fazem tanto sentido, tendo em vista todo o temor que eles estão passando. Além do mais, para quem é muito apegado à série antiga, a Lenda de Aang, existe essa resistência maior ainda a aceitar outro Avatar que não seja o Aang. De qualquer forma, é uma boa temporada. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.